redes sociales se enteró que se puede entrar y ha venido. Pero sin ropa, sin nada, sin... O sea, ¿creía que iba a trabajar aquí? لا بلا حوايج بلا والو جيتي. لا شي حاجة هكا كيما هكا. Pregunta si alguien les pagó para venir. خلصوكم بتجيو ولا خلكم شي واحد يجيو؟ لا حيت كلشي دابا غادي راجع بحال وحنا غنمشيو حتى حنايا. ضربوا القرطاس وحنايا غادي نضربوا القرطاس. Puedes preguntar que por qué han venido. خليك على جيتي. جينا باش نصوفيو الحالة ديالنا ونخدموا على راسنا ونكافحوا ونخدموا على راسنا وفهمت. ¿Les puedes preguntar quién les ha dicho que estaba abierta la frontera? شكون قال لكم الديوان مفتوحة؟ اسبانيا في التليفون طلعتنا في التليفون Teléfono, las redes. ¿Y por qué has venido? Aquí. para esposar. Para esposar. Não, meus queridos, a crise em Ceuta não foi uma crise migratória espontânea, nem nada disso. Foi simplesmente uma grande manipulação em rede social em cima dos jovens marroquinos que estão em situação de vulnerabilidade, onde foi vendido para eles em diversas bolhas que poderiam entrar livremente na Espanha para conseguir uma vida melhor. Quando eu falo em bolhas, porque observa que os 3 entrevistados fazem falas diferentes, mas todos eles têm algo em comum. Eles receberam a informação pela internet. Eu confesso que me assusta muito que a geração que foi criada já na era digital não consiga mais separar o que é verdade, o que é mentira, o que é manipulado, o que é espontâneo e acaba sendo uma grande massa de manobra de governos. E no caso aí foi do governo de Marrocos. E se você tá querendo teoria de conspiração, deixa eu tirar essa teoria de você, porque como eu já falei ontem em outro vídeo, vamos explicar a treta que está acontecendo entre Espanha, Argélia e Marrocos. Sim, meus queridos, porque o problema do Marrocos com a Espanha tem a ver com a disputa de uma região, Saara Ocidental. Espera aí que vamos entender onde fica isso. Aqui fica o Saara Ocidental. E deixa eu explicar qual é a treta que está rolando e por que o Marrocos começou a pressionar a Espanha com essa falsa crise migratória que está tendo reflexos, sim, em boa parte da Europa, inclusive na União Europeia, que está utilizando essa crise migratória falsa para aumentar a pauta anti-imigração. Muita gente disputa pela região do Saara Ocidental, que entre Argélia e Marrocos é praticamente uma guerra fria na região africana. Marrocos reivindica 80% do território de Saara Ocidental. Diz que a região deve ser autônoma, mas não independente, e deve estar ligada ao Marrocos. Ainda diz que essa região deve ser parte integrante territorialmente do Marrocos, enquanto a Argélia, que é o país que está aqui, apoia a independência da região, apoia economicamente e politicamente essa independência. Até 1975, o Saara Ocidental era uma colônia da Espanha. Quando a Espanha saiu, Marrocos anexou boa parte do Saara Ocidental. A população nativa declarou independência da região. A região ficou conhecida como República Independente Árabe Saharaui. Ou seja, eles têm um movimento de independência muito forte, que é apoiado pela Argélia. A Argélia, inclusive, ela abriu as fronteiras e tem vários campos de refugiados protegendo esse povo e esse grupo político. E aí, o que acontece? Há pouco tempo, a Espanha retomou as relações com a Argélia. Não que não tivesse, mas elas estavam bem estremecidas. E aí, ela não só retomou as suas relações com a Argélia, como também começou a ser compradora de gás da Argélia. Ou seja, a maior parte do gás agora que vai para a Espanha vem da Argélia. Marrocos se irritou muito com essa aproximação da Espanha com a Argélia. Mas, Bia, eu ouvi falar direto de Israel e Estados Unidos nessa história. Calma, jovem, vou explicar. Para os Estados Unidos, Saara Ocidental é do Marrocos. Eles reconhecem desde 2020 a soberania do Marrocos sobre Saara Ocidental. Porque eles gostam do Marrocos? Não, isso foi uma troca política. E aí entra Dona Israel. Uma troca política. Marrocos estabelece relações diplomáticas e relações bilaterais com Israel e os Estados Unidos reconhece a autoridade do Marrocos sobre Saara Ocidental. Que o problema é que a Argélia ficou preocupada com o seguinte: se Marrocos começa a ter uma relação mais forte com Israel, isso significa que Israel vai estar na fronteira da Argélia. E antes de entrar na questão Israel-Argélia, deixa eu falar. Esse acordo entre Marrocos e Israel, auxiliado pelos Estados Unidos, nada mais é do que algo que faz parte dos famosos acordos de Abraão. Aquele que os Estados Unidos está pressionando a Arábia Saudita a aceitar em troca do plano nuclear civil no país. Por causa da relação entre Marrocos e Israel, eles começaram a comprar boa parte da tecnologia militar israelense e também de inteligência de Israel
para fazer o trabalho de tomada definitiva do Saara Ocidental. Argélia, isso não é só o Marrocos utilizando serviços de Israel, mas sim a Mossad tomando controle da região e, de uma certa forma, afetando a soberania da Argélia. Para a Argélia, o que está acontecendo é que o Marrocos, em nome da dominância sobre o Saara Ocidental, acaba se abrindo para a entrada de vários militares e tecnologia de espionagem israelense. E não, isso não faz parte de teoria da conspiração. Eu falo isso que não é teoria da conspiração porque já foi comprovado que o Marrocos utilizou a tecnologia de espionagem Pegasus, que é de Israel, para tentar espionar o governo da Argélia. Bisbinha, qual é o problema da Argélia com Israel? Vamos lá. A Argélia é um país de política antisionista. É política estatal, institucional antisionista. Inclusive, ele deixa muito claro o país que nunca vai normalizar as suas relações com Israel. Levam muito a sério a causa palestina. E para eles, o reconhecimento de Israel é impossível enquanto não existir o Estado palestino. Não se iluda que a disputa por Saara Ocidental tem apenas assim uma disputa por uma questão de precisamos proteger esse povo e temos uma grande identidade com esse povo. Não, tem a ver com riquezas. Saara Ocidental é rico em fosfato, que é importantíssimo para a indústria de fertilizantes, além de ter uma posição estratégica no Oceano Atlântico. E aí, com a normalização e o aumento das relações entre Espanha e Argélia, o governo do Marrocos ficou bem irritado com isso e resolveu criar um atrito com a Espanha. Não foi a primeira vez que o Marrocos utilizou as suas fronteiras para criar esse atrito com a Espanha. O que acontece é que se foi maior. E aí, o que se sabe é que houve uma invasão, mas muita gente na mídia brasileira está tratando isso como uma simples crise migratória. E não é. Foi a utilização dos imigrantes como forma de pressão política sobre a Espanha. O Marrocos tentou colapsar o governo espanhol. E para colapsar esse governo espanhol, eles simplesmente abriram as fronteiras. Porque, sim, não tinha segurança nas fronteiras. Fizeram a população vulnerável do Marrocos acreditar que ir para a Espanha estava completamente liberado. Porque houve uma mudança na legislação espanhola. A Suprema Corte Espanhola decidiu que quem entrava na Espanha, no território espanhol, por mar, não seria devolvido de forma imediata, que é o que é chamado de devolução quente. Essas pessoas, não só por mar, também por algum tipo de fronteira, essas pessoas poderiam esperar durante o processo, ou de asilo ou de expulsão dentro do território espanhol. Aqueles que tivessem pulado uma cerca ou alguma coisa assim, continuam sendo devolvidos sumariamente. Então foi vendido para os jovens marroquinos que estava tranquilo entrar na Espanha, que ia dar tudo certo. E aí a galera foi, sem nenhuma criticidade, mas não é só falta de criticidade, é desespero. Fome, falta de perspectiva leva a isso. E aí a gente vê uma grande quantidade de jovens que foram utilizados como massa de manobra. E quando eles perceberam ao chegar em Ceuta que não tinha nada daquilo que foi prometido, muitos voltaram. Porém, mais de 60 pessoas morreram nessa história. Mas muitos ficaram também. Famílias inteiras fizeram a travessia. Não era só aquele bando de jovens que tinham famílias inteiras, tinham mulheres e muita gente ficou. Mas a realidade é que tudo é uma grande manipulação política. E sim, entre Estados Unidos e Israel, porque há interesses nessa região de dominância. E, obviamente, os Estados Unidos e Israel, de uma certa forma, continuam dando força para o Marrocos nesse processo, porque para eles é importante desestabilizar o governo espanhol, que tem sido uma grande frente contra a extrema-direita internacional. O tiro saiu pela culatra porque todo mundo desconfiou que 40 mil pessoas fossem entrar da noite para o dia num país. E o presidente da Espanha foi extremamente cauteloso, mas também muito correto e firme nas posições de defesa da soberania espanhola, mas também da defesa do ser humano. A gente não viu cenas de violência contra os imigrantes. Ao contrário, a gente viu muita cena de respeito. E aí, a extrema-direita europeia é extremamente anti-imigração e estava utilizando essa situação para dar força à pauta. Inclusive a extrema-direita na Espanha, que é o Vox. Desculpa aí pelo vídeo mega longo, mas a gente precisava explicar em detalhes essa situação.